Marília, o Brasil está completamente errado de ter uma meta de inflação tão baixa, em torno de 3%. Você já ouviu falar isso, né? Será que isso é verdade? Vamos falar sobre isso? A gente vê muita gente questionando a redução da meta de inflação que teve no passado de 4,5%, que era a nossa meta anterior, para 3%, que é a nossa meta atual. E muita gente questionando, será que o Brasil é compatível com uma meta de 3%? Será que não deveríamos voltar a subir a meta para 4,5% ou 5%, enfim? Quando a gente olha para as expectativas de inflação futuras, elas estão em torno do 4%. E aí, Marília, como é que eu penso sobre isso, né? Vou falar para vocês e daquele jeito que a gente gosta, mostrando uns gráficozinhos, falando um pouquinho sobre história. Vou colocar a minha opinião e depois vou perguntar também a opinião de vocês para vocês colocarem aqui nos comentários. Mas antes, para você que adora renda fixa e adora mergulhar na renda fixa, eu já vou deixar aqui um link totalmente gratuito para o meu livro Renda Fixa Não é Fixa. Então você que quer saber mais sobre como funcionam os pré-fixados, indexados à inflação, quando eu compro um, quando eu compro o outro, mais sobre expectativas de inflação, lá eu falo tudo e esse link é totalmente gratuito. Tá aqui embaixo na descrição da tela. Mas vamos lá. Antigamente, antes de 2018, a nossa meta de inflação era 4,5%. Com um intervalo de tolerância de 1,5% para cima, ou seja, podia ser até 6%, e 1,5% para baixo, ou seja, podia ser até 3%. Se a inflação continuasse nessa banda, né, o Banco Central tinha cumprido a meta. Se saísse fora dessa banda, ele teria que fazer uma cartinha para o Conselho Monetário Nacional falando por que ele não cumpriu, indo no Senado se explicar, enfim. Mas também, além disso, não tinha nada demais. E por que a meta foi alterada? A meta foi alterada porque a gente estava rodando a uma inflação média muito mais baixa do que 4,5%, que é o que eu vou mostrar para vocês no gráfico. Vamos lembrar que em 2015, a nossa inflação bateu incríveis 10,67%. Em 2016, a gente teve um impeachment e o Michel Temer colocou Ilan no Banco Central. Quando o Ilan e sua equipe de diretoria entrou no Banco Central, eles começaram a fazer uma política monetária restritiva, né? E o mercado começou a melhorar bastante. O Temer colocou o teto de gastos como âncora fiscal e foi votado e foi aprovado. Quer dizer, o mercado começou a esperar que o fiscal iria ficar finalmente controlado. Então, vou mostrar aqui para vocês um gráfico histórico da inflação. Dá para você ver que em 2015 ela bateu aí 10,67. Dá para você ver que em 2016 ela começou a cair, mas em 2017 essa queda acelerou com as políticas restritivas. O Ilan, inclusive, foi muito criticado em 2016 por não reduzir as taxas de juros logo no começo do mandato. Ele deixou para reduzir lá no finalzinho do ano. E na época o que ele falava era: é preciso quebrar a espinha dorsal da inflação. O que é a espinha dorsal da inflação? As expectativas. Então ele falava que o mercado precisava sentir que o Banco Central estava mais austero para trazer as expectativas de volta para a meta. E assim foi feito. Quando as expectativas caíram, de fato, as taxas de juros caíram bastante também e a inflação também caiu bastante. O que a gente vê é que na média do período de 2017 a 2020, a inflação oscilou em torno de 3,5%, horas acima, horas abaixo também, chegando a bater 2%, né? Por exemplo, no pior momento da pandemia em 2020. Então,
ela oscilou para cima ou para baixo. Aí, lá em 2018, percebendo que a inflação estava controlada, o Banco Central, junto com o Conselho Monetário Nacional, decidiu implementar uma política de redução de metas de inflação, vagarosamente de 4,5 para 3, cada ano caía 0,25. Então, em 2019, se não me engano, foi de 4,5 para 4,25, depois 4, depois 3,75, 3,5, até onde está agora em 3. E o que é importante falar, até 2020, essas políticas estavam totalmente de acordo com o cenário daquele momento, tá? O teto de gastos funcionava como uma âncora fiscal, então funcionava para reduzir a parte fiscal quando era necessário, e isso permitiu juros mais baixos e inflação mais baixa. Quando a gente olha esse outro gráfico que eu vou mostrar para vocês, histórico de juros, dá para perceber que o juro janeiro 27, que em 2017 era o juro de 10 anos, oscilou em 2017, 18, 19, 20, 21, 5 anos, que a média desse juro foi 9%, abaixo de 10%, né? Abaixo de 2 dígitos. Sendo que você pega só um período recessivo, né? 19, 20, 21, oscilou em torno, em média, em 8%, batendo 6% em 2020, quando a Selic chegou a 2%. Quer dizer, essa política monetária do Ilan mais austera, juntamente com uma política fiscal austera, foi tão eficiente em termos de juros que permitiu que a nossa Selic chegasse a 2, o nosso juro de 10 anos chegasse a 6 e nossa inflação chegasse também a 2, tá? Na época a inflação bateu 2, mas uma inflação média de 3,5%, portanto super comportada, super ancorada. E assim, quando as pessoas falam, é possível, isso é Brasil? É possível, é Brasil. Mas aí o que aconteceu a partir de 2020 com a pandemia? O Brasil optou por fazer diversos auxílios, né? Então fez o auxílio emergencial de R$300. Aí depois o que era um auxílio emergencial se tornou um auxílio permanente de R$600. E assim a gente foi gastando cada vez mais. Então quando a gente olha para o gráfico de déficit nominal, o que a gente via antes era um déficit na época do Temer reduzindo cada vez mais. O déficit primário chegou a quase zero, né? No finalzinho do governo Temer, começo do governo Bolsonaro, chegou a quase zero. Então a gente estava tendo realmente um resultado primário quase equilibrado, né? Agora veio a pandemia e a gente começou a piorar o resultado de novo. Mas como a gente ainda tinha a âncora fiscal do teto de gastos, esse aumento de gastos trigou vários pontos do teto de gastos que fez com que, por exemplo, não se pudesse contratar funcionalismo, não se pudesse reajustar salários e tudo, fazendo os gastos imediatamente voltarem para a trajetória inicial. Então você vê, né, que eles aumentaram muito, mas reduziram bastante também. Aumentaram, né, o resultado primário piorou muito em 2020, mas voltou logo depois em 2022. Inclusive, em 2022 a gente conseguiu ter superávit primário por conta do teto de gastos, tá? E de todas essas políticas de teto de gastos. Mas, recentemente, a gente voltou a ter uma piora muito grande no resultado por 2 motivos. Primeiro, aumento do déficit primário, então a gente vê o déficit primário aí voltando para em torno de 2,5% do PIB, e aumento de juros, né, por conta de uma inflação mais alta e de um risco fiscal muito grande, fazendo também com que aumente o nosso déficit nominal, ou seja, é o déficit primário, né? A gente gastando mais do que arrecadando, e o pagamento de juro da nossa dívida. Quanto maior o juro de uma economia, mais a gente tem que pagar juro, mais a nossa dívida custa, né?
Então, tudo isso piora o resultado. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês aqui? É possível a gente ter uma meta de inflação? É totalmente possível. Totalmente possível, isso é totalmente Brasil. Para isso eu preciso do quê? De um Banco Central austero, firme no controle da inflação e de uma política fiscal equilibrada. Recentemente um advogado virou para mim e falou assim: Marília, mas não é possível que só o juro resolva as coisas no Brasil, né? Então, quando tá tudo errado, sobe o juro e só assim funciona. E não é verdade, né? Tem duas coisas que você pode fazer para controlar a inflação. Uma é subir o juro. A outra, e a mais eficiente, é reduzir os gastos. Quando você reduz gastos, você controla totalmente a sua inflação. Mas aqui no Brasil é muito difícil, né? A gente falar em redução de gastos. Por isso que o Banco Central acaba assumindo um papel de mais importante, sendo que ele não deveria ser o mais importante, o que mais aparece, deveria ser uma política fiscal super equilibrada, tá? Então, contanto que a gente tenha uma política fiscal equilibrada, com resultados equilibrados, com superávit primário, é totalmente possível a gente ter uma meta de 3%. E quanto menor a meta de inflação, menor o juro que a gente vai ser cobrado na nossa economia. Então, quando a meta é 3 e você cumpre a meta, você pode ter um juro longo de 6. Por que não? Você vai ter um juro real de 3. Isso é totalmente compatível com o nosso querido Brasil. Basta a gente equilibrar as contas públicas. E claro, né, quanto menor o juro, maior é o crescimento, mais pessoas se sentem estimuladas a abrir o próprio negócio, mais negócios ficam viáveis, e aí é aquela espiral positiva, né, de crescimento e tudo mais. Então é super possível. Agora, o que não é possível de jeito nenhum? Uma vez que você estabeleceu uma nova meta e não cumpriu a meta, mudar essa meta. Obviamente, se você fizer isso, ninguém vai acreditar em você. E no momento que você coloca uma nova meta em 4,5%, o mercado, que não é bobo nem nada, joga as expectativas de inflação lá para os 6, né? Imaginando que você não vai cumprir a meta, porque quando você não cumpre a meta, você muda a meta, então você já não vai cumprir. E aí você começa a impactar. E aí a inflação de fato é impactada por essas novas expectativas de inflação mais altas, fazendo com que a inflação de fato vá para 6 e, portanto, o nosso juro tem que ser acima de 10. Ou seja, isso não faz o menor sentido, tá? Então é possível sim, não só possível, como altamente recomendado, o que faria com que a gente tivesse juros nominais muito mais baixos. E é isso, pessoal. Lembrando que se vocês quiserem entender mais sobre a economia, como a economia impacta na taxa de juros, tem o meu livro aqui completamente gratuito, Renda Fixa Não é Fixa, e o link tá aqui embaixo para você na descrição. E você, o que você acha da meta de inflação de 3%? Pode colocar aqui nos comentários. Muito obrigada a todos e até